Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, editada pela Pensamento, faz parte aqui da coleção espírita, que são algumas obras espíritas lançadas por esta editora. O Eliseu Rigonati foi um profícuo, assim, escritor espírita do século XX, principalmente ali, eu acho que o auge dele, vamos dizer assim, da sua atuação, está pelos anos de 1950, 1960, entre 40 e 60, mais ou menos por aí. Ele nasceu no início de 1900 e desencarnou em 1988 e escreveu várias obras de divulgação e muitas voltadas para a infância e a juventude. Ele foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro a criar um periódico, um jornal voltado para a infância, para a divulgação do espiritismo para as crianças. E ele tinha muito dessa preocupação com a divulgação doutrinária, principalmente para os leigos. Então, essa aqui é uma obra dedicada para os iniciantes do espiritismo. Uma das suas características é sempre produzir obras curtas. Essa aqui tem 80 páginas, 82 páginas, então dá para ler numa sentada. Capítulos bem curtinhos, então aquela pessoa que reclama que não tem tempo para ler, que a vida é muito corrida e por aí vai, então aqui tem capítulos bem curtinhos mesmo. Por exemplo, aqui, ó, o espírito durante a gestação, não sei se vai dar para ver aqui, ele tem um quarto de página. Então é um livro, assim, uma leitura bastante agradável, é bastante sério, sim, um autor muito sério, realmente, e que traz, assim, de uma forma bastante resumida e simples, os princípios básicos da doutrina espírita. A obra que chama de Espiritismo Aplicado é no sentido de que ele pegou os princípios espíritas e aplicou na vida prática. Mas a exposição deles, assim, pelo menos a mim, que li, já com a experiência de movimento espírita que tenho, me pareceu apenas um resumo da doutrina espírita, porque essa aplicação que ele faz é insistir na velha tecla da reforma íntima. Então, a modificação dos pensamentos, seguir o evangelho de Jesus, o hábito da prece, o evangelho no lar, a importância dos bons pensamentos, a importância da caridade. É nesse sentido que ele vai estar aplicando o espiritismo. Por isso que o nome da obra é O Espiritismo Aplicado. Obviamente, com esse título poderia ter outros significados, mas, assim, em suma, a obra é um grande resumo da doutrina espírita, de alguns pontos principais. Principalmente do que é espírito, a reencarnação, qual é o estado do espírito após a desencarnação, a necessidade da reencarnação, o progresso e a necessidade da reforma íntima. E um pouquinho sobre mediunidade. Eu diria que esses são os grandes pontos que o livro trata. No seu prefácio, o autor vai trazer uma pequena lenda árabe que ilustra bem o que o seu livro é. Porque nessa lenda aqui, então, é um ourives que presenteia um califa com uma joia cheia de pérolas, um colar de pérolas. Mas ao entregar a joia para o califa, o soberano então reconhece que aquelas pérolas eram dele, eram pérolas que tinham sido perdidas. E aí, enfurecido, ele pergunta de onde é que ele tinha tirado aquelas pérolas, porque eram dele. E o Ourives responde que quando o califa passeava pelas ruas da cidade, do reino, ele ia perdendo aquelas pérolas do seu manto, eles ia juntando com o objetivo de um dia constituir esse colar e entregar para ele. E aí, então o califa fica muito feliz e aceita o presente do Ourives. Então, com essa lenda, o Rigonati diz que assim é o livro dele. As pérolas que ele foi pensando são de vários outros autores e que ele oferece agora ao público leitor, principalmente o leigo, para a consolação e o esclarecimento. E no final da obra, no seu último capítulo, por assim dizer, intitula Bom Ânimo, que ele se revela quem é o público dele. Que diz que é principalmente para as pessoas que se encontram em trevas, aflitas,
aqueles que viram os erros do seu passado, na existência atual mesmo. Então ele vai dizer assim: este livro não foi escrito para as almas puras, elas não precisam dele. Este livro foi escrito para quem mora nas trevas profundas e anseia pelas moradas da luz. Foi escrito para aqueles que vivem no sufocante deserto do mal e querem mudar-se para um oásis venturoso. Foi escrito para quem vagueia sem rumo, com o fito de indicar-lhe a estrada a palmilhar, o pouso a atingir. Foi escrito para os famintos e sedentos de justiça, para demonstrar que uma soberana justiça, incorrupta e inflexível, que ajustará os tirantes da terra e desafivelará as máscaras dos hipócritas. E assim ele segue. Então foi escrito principalmente para aqueles que se encontram perdidos aí pelos caminhos da vida, possam encontrar no Espiritismo um bálsamo e um consolo. Logo no início da obra me chamou a atenção e eu fiquei realmente muito alegre que ele tratou esse assunto desta forma, que são os espíritos. É o primeiro assunto que ele vai tratar. E aí ele vai fazer uma colocação que ainda, por incrível que pareça, essa obra aqui eu não sei nem de que ano que é. O que eu tenho aqui, a edição aqui já é dos anos 2000, entre 2004 e 2010. Mas essa obra que deve ter sido lançada, até pela própria linguagem dela, aí em 1950, 1960, talvez até antes. Por aí, é o que eu chutaria. Que vai então definir quem são os espíritos. E por incrível que pareça, é um texto muito atual. Ele vai dizer assim, ó: quando ouvimos falar de espíritos, veio-nos à mente imagens vagas, quase que irreais. E concebemos-los sob as mais díspares formas. Precisamos modificar nossa concepção a respeito deles. E o primeiro passo que devemos dar para isso é convencer-nos de que também somos espíritos. Não há diferença entre nós e eles. Essa realmente é uma fala das mais importantes. Porque realmente, quando se fala em espírito, a primeira coisa que aparece na mente é um ser assim, transparente, meio vaporoso, meio assim, indefinido. Muitos ainda colocam ainda aquela imagem mais bizarra ainda, um lençol lá com dois buracos lá, arrastando corrente, gemendo, dando uma risadas fantasmagóricas, coisas assim, que estão longe da realidade. Então, o Eliseu Regonati foi muito feliz ao escrever já nessas suas primeiras páginas que não existe diferença entre nós e os espíritos. Todos somos espíritos. Todo ser humano é um espírito. A grande diferença é que uns vão estar encarnados e outros vão estar desencarnados. Então, somente isso. No mais, é gente como a gente, como gostava de dizer o Hermínio Miranda. É um ser humano. Só isso. E se realmente esse conceito fosse devidamente assimilado, compreendido, muitas das crendices, das superstições, inúmeros absurdos que nós vemos por aí, iriam cair por terra. Ele continua: os espíritos se dividem em duas grandes categorias, que são a dos espíritos encarnados e a dos desencarnados. Pertence à categoria dos espíritos encarnados que usam um corpo de carne, por exemplo, nós mesmos. E a categoria dos espíritos desencarnados, aqueles que já não usam o veículo físico, por exemplo, quem passou pelo fenômeno da morte. Não se justifica, por conseguinte, essa ideia sobrenatural que fazemos dos espíritos. Pois não somos espíritos nós também, ainda que encarnados? E jamais, já menos, seremos transferidos para o número dos desencarnados. O nome de espíritos, porém, é dado particularmente aos desencarnados. Claro, do jeito que realmente é tratado. Mas, relembrando, todos nós realmente somos espíritos imortais. Então, essa obra realmente traz vários princípios espíritas, de forma realmente bastante resumida, assim, de fácil entendimento. É um livro que, terminando, a pessoa vai poder saber vários dos princípios básicos da doutrina espírita. Um assunto que ele não tratou, que eu acho que talvez ele devesse ter tratado, é a questão da obsessão. Não apareceu na obra. Até as questões, por exemplo, da sexualidade, dos vícios,
dos bons e maus pensamentos, até encostou, na verdade, um pouquinho no problema da obsessão, quando ele falou da influência dos pensamentos externos, dos terceiros, sobre nós, mas ele não entrou realmente no assunto. E aí a gente pode até pensar, mas talvez fosse muito avançado para a obra. Eu acho que não, porque ele tratou de médiums e mediunidade. Também querendo desmistificar a coisa que o médium tem poderes especiais, que é isso, que é aquilo, mostrando que é apenas uma faculdade humana, como bem o conceituou Allan Kardec. Ele vai insistir muito, como eu já disse, na questão então da perfeição moral, da reforma íntima, e também na questão do sofrimento. Por que se sofre? Quais são as causas? Ah, os sofrimentos no decorrer da vida, a questão da lei de causa e efeito, a necessidade da religião, por aí vai. Então, que realmente, para quem quer realmente e não conhece muito o espiritismo, ou muitas vezes a gente quer alguma revisão, pegar um conceito assim, bem resumido, esta obra realmente pode ser muito valiosa. Mas eu acredito que ela é muito mais valiosa realmente para quem é leigo, para quem está começando na doutrina espírita. Eu só ressaltaria que aqui eu achei um pequeno equívoco, que é quando ele vai falar a questão da vidência, etc., das irradiações, ele coloca algumas cores, que ele chama as faixas mentais. Sem querer comentar esse negócio da cor Y significa isso, a cor X significa tal coisa, do qual eu não tenho assim, muita competência para falar, mas ele vai afirmar em dado ponto que um vidente pode reconhecer o espírito pela cor da sua irradiação, a cor da sua faixa mental. Eu discordo dessa afirmação, porque Allan Kardec foi bem categórico em dizer que se reconhece a classe a que o espírito pertence pela sua linguagem. A questão, por exemplo, da cor, mas é assim que aparece, das radiações, ela tem um papel coadjuvante. Ela não é o determinante. Para Kardec, o determinante é a sua linguagem. Por que eu faço essa ressalva? Porque devemos lembrar que os médiums podem ser mistificados, podem ser enganados, podem ser iludidos. Então, tão somente o que o médium vê não é um critério absoluto. Ajuda, com certeza. É uma boa pista, é uma boa evidência, mas não é um fator absoluto e determinante. A pedra de toque realmente vai ser a linguagem do espírito, o que ele tem a dizer. Essa é a única ressalva que eu farei, então, à obra O Espiritismo Aplicado, do Eliseu Rigonati. E você, já leu essa obra? O que achou? Você era um leigo e conheceu o Espiritismo por essa obra? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para chegar a mais pessoas e clica aqui ó, no botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui também aparecem 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!